Dá uma olhada nessas informações. Depois, no final da live, se inscreva lá no canal do meu amigo, o Davi Eumescani, no canal Viva Israel. Meus amigos, quase 5.000 quilômetros de trem. Esse aí é o homem que tentou atingir o presidente americano sábado à noite em Washington. Saiu da Califórnia, chegou em Washington, fez check-in no mesmo hotel onde Donald Trump iria participar do jantar dos correspondentes da Casa Branca, pelo menos um dia antes do evento, e ficou lá esperando. Na hora exata em que o evento começava, ele desceu para a área do salão, rompeu o checkpoint da segurança, onde ficam todos os seguranças, e saiu correndo. Atirou em um agente do serviço secreto, o colete conseguiu absorver a bala. Trump foi escoltado em segundos. Isso é a terceira vez, né, em menos de 2 anos. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de segurança, em lugares importantíssimos, com pessoas importantes, e quando eu olho para esse caso aqui, eu vejo coisas que ninguém, na verdade, na grande mídia está apontando, e eu vi muita coisa hoje na grande mídia, muita gente fala de falhas, mas não especifica exatamente o que aconteceu. Falhas em camadas que não deveriam ter falhado, e enquanto essas falhas não recebem... Gente, olha, eu não sei se está para vocês como o caso da Cida Lacerda, né? Se vocês estão assim também, mas muitas pessoas estão reclamando que não estão conseguindo deixar, né, a curtida, deixar o like, porque não está aparecendo aí para vocês. Tenta fechar o programa e abrir novamente para ver o que está acontecendo. Quando terminar a live, eu vou entrar em contato com o pessoal da plataforma para ver o que está acontecendo, porque você não é a primeira que está comentando sobre isso, viu, Cida? Obrigado até por comentar, e a todos vocês também, se estiver enfrentando esse problema, escreva aí na linha do tempo, que é muito importante a gente estar sabendo para entrarmos em contato com a plataforma. Os judeus nunca venceram uma única guerra por si mesmos. Não sabem da sua própria história, porque não tem história. Acreditem em tudo aquilo que querem acreditar. A única coisa que eu tenho que dizer para você, Alves, você não passa de um coitado. Entende? Você não passa de um coitado, né? Ou um coitadinho, né? Coitado ou coitadinho, que não sabe nem o que acabou de escrever. Não sabe absolutamente nada, nada. Não sabe nem que dia vai ser amanhã. Você dizer que os judeus não têm história, né? Não tem história, não tem nada disso, aí você mostra que você é um coitado, um baita de um cabeça de bagre, né? Em resposta, a propaganda iraniana já está em campo espalhando que tudo foi armação. Eu vou te mostrar aqui tudo, peça por peça. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e eu vou falar também sobre o Irã no final desse vídeo, tá? Mas tudo tem relação, tudo tem a ver com o Irã, gente. E eu vou te dar o meu ponto de vista sobre cada parte dessa história, o que se sabe do atirador, como ele chegou até o presidente, as 5 falhas de segurança, pelo menos essas que eu identifiquei, que precisam de resposta, a pergunta que está nos comentários sobre a ligação com o Irã. Muita gente mandou perguntas nos comentários e no WhatsApp também, e como a propaganda iraniana entrou em campo em questão de minutos, gente, minutos, não foram nem 24 horas para explorar o caso. No final, eu te atualizo também sobre o cerco econômico contra o regime iraniano, que continua acontecendo enquanto o caso de Washington domina as manchetes ao redor do mundo hoje. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Fica comigo até o fim que vai valer a pena. No sábado, dia 25 de abril, ali às 8h36 da noite, horário de Washington, acontecia o jantar anual dos correspondentes da Casa Branca e aí entrou em cena o atirador, Cole Thomas Allen, 31 anos, da Califórnia. Ele estava hospedado no próprio hotel, tinha feito check-in na sexta-feira, um dia antes do evento. Esse homem aí viajou de Los Angeles para Washington de trem. A informação foi confirmada pela rede NBC e olha o que o procurador-geral em exercício disse na entrevista. Ele falou assim: parece que ele viajou de Los Angeles passando por Chicago até Washington e parece que ele viajou de trem nos 2 últimos trechos. Quase 5.000 quilômetros de viagem em ferrovia americana. Como exatamente as armas chegaram em Washington, isso ainda, né, está em investigação e está sendo apurado. O próprio procurador disse que os investigadores ainda não determinaram como ele transportou as armas pelas fronteiras estaduais. Mas o que se sabe é o seguinte: ele comprou as 2 armas legalmente. A pistola em outubro de 2023, a espingarda em agosto de 2025, e esse aí é o detalhe que importa, gente. Comprada apenas 8 meses antes do atentado. Treinava regularmente em estande de tiro e guardava as armas na casa dos pais sem que os pais soubessem.
Quem confirmou esse detalhe foi a própria irmã do atirador, a irmã dele, de 27 anos. Ela foi entrevistada pelo Serviço Secreto e pela polícia do condado de Montgomery, acho que esse que é o nome do lugar. Ela disse aos agentes que o irmão fazia declarações radicais com frequência, disse que ele falava em fazer alguma coisa para consertar os problemas do mundo e disse mais uma coisa que precisa também ficar registrada. O irmão era membro de um grupo chamado os Vigilantes Despertos e participou de um protesto chamado No Kings, em tradução livre, Sem Reis. É um movimento anti-Trump organizado na Califórnia. Ou seja, a pegada política dele era clara, conhecida, estava em redes sociais e em grupos em protestos. Esse lado político, gente, vamos ser realistas, esse lado político, eles não têm, vamos dizer, adversários políticos, inimigos políticos. Eles já trabalham para eliminar, né? Você sabe da história, mundo afora, não é só aí nos Estados Unidos, não. Agora, mundo afora, você está vendo em vários países. Sempre essa galera desse lado. Você nunca vai ver um presidente desse lado aí sendo ameaçado de morte. Por quê? Porque, na realidade, os opositores pensam diferente. Você sempre vai ver mundo afora, dá uma olhada, mundo afora. Você vai ver quem são os presidentes que foram eliminados e você vai ver de que lado eles são, sabe? O lado que elimina no mundo inteiro. Não é só nos Estados Unidos, é em qualquer lugar que você imaginar. E eu estou fazendo uma live para adultos, à altura, que sabe do que nós estamos comentando aqui e sabe o que aconteceu nos últimos tempos aqui na América do Sul. Sabe o que aconteceu já no país do Hugo Chávez, né? Sabe claramente. Então, é no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Mesmo assim, ele não estava no radar de nenhuma agência federal. Gente, olha só, vamos lá continuar. E é aqui que o caso fica ainda mais grave. A família sabia. Minutos antes do tiroteio em Washington, o atirador enviou um manifesto para a família, uma carta para a família, um manifesto. O conteúdo principal do manifesto, segundo a Casa Branca, é o seguinte: ele queria atingir autoridades da administração Trump. E nas redes sociais dele, segundo a Casa Branca, havia posts anti-Trump e anti-cristãos. O irmão do Colin Allen leu o manifesto, ligou para a polícia da cidade de New London, no estado de Connecticut, por volta das 22h49, avisou que algo poderia acontecer. A polícia do local notificou imediatamente as agências federais, mas a chamada chegou tarde demais. O ataque já teria acontecido. São essas informações oficiais, gente. Olha só, Trump comentou também esse ponto aí especificamente em entrevista à Fox News no domingo de manhã. Ele disse o seguinte: eu ouvi sobre a situação de New London, lá da cidade, e eu queria que tivessem nos avisado um pouco antes, mas é o que é. E completou dizendo o seguinte: quando você lê o manifesto dele, ele odeia cristãos. Isso é uma coisa que, com certeza, ele odeia cristãos com ódio. Foi palavras do Trump, gente. Esse manifesto agora está sob análise do FBI. A audiência inicial do atirador é segunda-feira, dia 27 de abril, na Corte Federal de Washington. E aqui vai a pergunta que muita gente está fazendo, inclusive aqui nos comentários, e muitos amigos do canal também mandando aqui perguntas no WhatsApp. É o seguinte, gente: Colin Allen tinha alguma ligação com o Islã, com o Hamas ou com o Irã? Né? Essa é a pergunta que você deve estar fazendo também. Mas antes de eu dar a resposta, já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar. Vamos lá, gente. Antes dessa resposta aí, deixa o seu like, compartilha essa live aí, passa para frente, né? Você que chegou, quem sabe já chegou ouvindo as informações e não deixou o like, deixa o like aí, compartilha também nos grupos grandes do WhatsApp que você participa e vamos juntos, né? Enviar esse alerta e essa mensagem para todos. Vamos lá. Lembre-se de uma coisa: esse rapaz, ele não era apenas um lobo solitário, né, um paranoico, né, um bitolado. Não. Por detrás desse rapaz tinha e tem um alto aparato, né, um alto aparato para o proteger. Ele tem audiência agora, no dia de hoje, não sei se já aconteceu ou não, mas já tinha advogados prontos para o defender, né? Tem alguma semelhança com outros casos que você já ouviu falar aí, mundo afora? Ele já tinha e já tem advogados prontos para o defender, né? Várias circunstâncias envolvendo a ele, correndo em sigilo, porque não pode vazar para o público essas informações. Será que tem alguma semelhança com outros casos que aconteceram no mundo aí, ou até mesmo aqui na América do Sul? Fica aí a pergunta e a sua escrita na linha do tempo.
atenção, vai ser interessante aqui para você também, que não entende muito sobre segurança, mas vai sair daqui entendendo um pouco mais, gente. Olha só, a resposta direta para essa pergunta, se ele tinha alguma ligação, até esse momento, nenhuma evidência aponta nessa direção, nenhuma prova, nada, absolutamente nada. Mas aqui eu preciso ficar muito claro com você. A ideologia desse homem é o oposto disso, tá? De acordo com as investigações. O manifesto dele, segundo a Casa Branca, é anticristão, é anti-administração Trump. As redes sociais dele, segundo a Casa Branca, são anti-Trump e anticristãs. Ele participava de protestos como esse No Kings, que é um movimento da esquerda americana anti-Trump, era membro do grupo Os Vigilantes Despertos, que tem posicionamento progressista anti-administração. Nada disso aponta para o Islã, nada disso aponta para a rede do Irã e nada disso aponta para o Hamas, tá? Para quem perguntou também sobre o Hamas. O procurador-geral em exercício que está conduzindo o caso foi questionado especificamente sobre conexão com a guerra do Irã. E a resposta dele foi a seguinte: eu não sei se há qualquer conexão entre esse incidente e a guerra do Irã. Fecha aspas. E aqui eu preciso te dizer uma coisa, gente. Com a experiência que eu tenho nessa área aqui, nessa área também aqui em Israel, né, muito grande, eu não descarto que o Irã esteja explorando ou preparado para explorar situações como essa. Eu também não descarto que outro país outro país inimigo dos Estados Unidos esteja fazendo exatamente o mesmo. E eu vou te explicar por quê. Não tem a ver com o perfil ideológico do atirador, não importa se ele era anti-Trump, anticristão, ou se votava em quem, tá? Ou votava na Kamala Harris, isso não importa, gente. O que importa é o que aconteceu em volta dele. Olha esses dois fatos, lado a lado. Primeiro fato, a operação foi facilitada por uma sequência de falhas de segurança que, somadas, são difíceis de explicar como simples incompetência. O hotel não foi limpo. Não foi limpo, gente. Hóspedes não foram checados. Histórico do hotel foi ignorado. Já já vocês vão saber o histórico do hotel. O aviso da família chegou rápido, mas não disparou um protocolo de evacuação. 5 camadas de proteção falharam ao mesmo tempo. Quando isso acontece, a pergunta deixa de ser técnica e vira uma pergunta de inteligência. Foi incompetência ou facilitação? Segundo fato, em menos de 24 horas, a propaganda do regime iraniano, na verdade, foi em menos de 1 hora, gente. 1 hora depois, gente. A propaganda do regime iraniano já estava funcionando a todo vapor, com a narrativa pronta, com tradução circulando, com o ângulo da entrevista da porta-voz da Casa Branca pinçado e distorcido em tempo recorde. Essa velocidade não é normal. Para quem já trabalhou em televisão sabe que isso aí não funciona tão rápido dessa forma, né, gente? Não é normal. Para montar uma operação de propaganda dessa qualidade em menos de horas, tá? Em menos de 24 horas, ou você é muito sortudo ou você já estava preparado para isso. E o regime iraniano não opera com sorte. O regime iraniano opera com plano. Então olha onde a gente chega, gente. 5 falhas de segurança em uma noite e uma máquina de propaganda estrangeira ativada em horas, perfeitamente sincronizada com o ataque. Eu não estou aqui afirmando nada, eu não estou afirmando que houve coordenação, eu repito, não é uma afirmação, eu não tenho prova de coordenação, eu não vou afirmar o que eu não sei, gente, mas eu também não fecho a porta dessa hipótese. Presta atenção. Você vê que na hora que aconteceu o princípio do atentado, era um pouco antes das 8h30 da noite nos Estados Unidos. Lá no Irã já era alta madrugada, praticamente quase amanhecendo o dia. E a mídia iraniana estava de plantão para trazer essas informações bem antes do que muitos países da Europa e aqui da América Latina. Então, assim, tem coisas que, como está sendo dito, ninguém está dizendo que o Irã tem envolvimento, mas também não dá para descartar absolutamente nada. Uma coisa é certa, foi muito fácil. E ninguém sério deveria fechar enquanto a investigação estiver no início, porque o Irã se beneficia diretamente se Trump for enfraquecido, porque o regime tem histórico documentado de tentar, né, levar o Trump para outro lugar, né, para outro lugar, a gente sabe disso. E porque a velocidade da resposta iraniana sugere preparação, e preparação em inteligência não é coincidência. Mesmo que no fim das contas o atirador tenha agido sozinho, sem coordenação externa, o regime iraniano tem 1000 maneiras de explorar o caos depois que o caos acontece. Eles não precisam ter sido autores do ataque para capitalizar em cima dele, e é exatamente isso que está acontecendo agora. E eu te mostro como. Agora preste atenção.
Porque é aqui que entra a minha análise técnica da situação. Como eu te disse lá no início, eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, em áreas importantíssimas aqui em Israel. Isso aqui não é palpite, é leitura de quem conhece o procedimento por dentro, e eu posso te afirmar, o que aconteceu nesse sábado em Washington tem falhas graves de segurança que precisam ser explicadas. Eu vou explicar uma por uma, gente. Primeira pergunta: por que o hotel não foi limpo completamente antes da chegada do presidente? Eu vou só te dar um exemplo aqui muito prático, tá? Eu fiz uma live um dia desses, lá da Cidade Velha de Jerusalém, e apontei em uma das lives o hotel onde fica geralmente o presidente, geralmente não, sempre na verdade, o King David, onde fica sempre o presidente americano quando ele vem em visita oficial a Israel. E o procedimento é o seguinte: todo hotel onde ele vai fica liberado, gente. É liberado por completo, gente. Hóspedes saem, todos os hóspedes têm que sair. Reservas que são marcadas são canceladas. Ficam no hotel apenas a equipe de segurança próxima e algumas pessoas muito específicas da equipe do presidente. O resto da delegação americana vai para outros hotéis na região. Para você ter uma ideia só do como é que é isso, até mesmo equipes locais de segurança ficam a uma distância pré-definida do presidente. Locais, estou falando aqui de polícia local, de agentes locais, segurança particular, não ficam perto do presidente. Em Washington, no entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. O hotel ficou aberto para os hóspedes regulares, pelo menos é isso que a gente entende de tudo isso. A segurança ficou concentrada apenas dentro do salão de festas e o atirador estava hospedado no próprio hotel como hóspede comum. A direção do serviço secreto, depois do incidente, declarou que a proteção em camadas funcionou. Foram palavras do diretor, tá? Do diretor do serviço secreto. E eu discordo disso, gente. Proteção em camadas que funciona não permite que um homem armado chegue a metros do presidente. Proteção em camadas que funciona impede o problema antes do problema chegar perto. Segunda pergunta: se a decisão era manter os hóspedes que já estavam lá, por que não foi feita uma checagem completa de cada um? Quem é? Por que está hospedado, há quanto tempo, o motivo da estadia, ligação com o evento, documentos antecedentes. E olha só esse detalhe, gente, um detalhe aqui que talvez vocês não saibam. Depois do massacre lá de Las Vegas, para quem lembra de 2017, aquele cara que apareceu lá na janela e começou a disparar, vocês lembram disso, né? Um cara que apareceu com uma arma e começou a disparar. Olha só. Muitos hotéis americanos adotaram protocolos novos. Eu vou te explicar 3 desses protocolos que se aplicam diretamente nesse caso. Primeiro, checagens periódicas em quartos. Funcionários treinados entram nos quartos durante a estadia sob justificativa de manutenção ou limpeza para fazer uma inspeção visual, tá? Rápida. Olhar clínico ali em cima de bagagens grandes, embalagens estranhas, comportamento incomum dos hóspedes. Segundo, sinalização para solicitação de privacidade prolongada. Quando um hóspede pendura aquela placa que todo mundo conhece de não perturbe por muitas horas seguidas, ou recusa repetidamente o serviço de quarto, o sistema do hotel marca esse quarto como atenção. Isso é protocolo, gente, não é criação da minha cabeça. Em hotéis grandes, isso vira alerta na central. Em casos de eventos sensíveis, vira alerta direto para a segurança. Todos esses protocolos que estão sendo citados aqui acontecem diariamente nos hotéis em Israel. Todos esses protocolos e um pouco mais outros, né? Porque, na realidade, é uma região que vive em estado de alerta máximo todo o período do ano, né? Então, são protocolos que não foram desenvolvidos e praticados neste hotel, aonde haveria, na sequência das horas, o encontro com o presidente, né? Mais, vamos dizer assim, mais amado e mais odiado ao mesmo tempo do mundo. Porque Trump vive 2 extremos. Tem quem os ama, tem quem os respeita e tem ele como alguém que está ajudando muitos povos e muitas nações, como tem também quem odeia, quem tem ele como um atrapalho digno de não continuar vivendo mais. Então, diante desse episódio, está muito estranho tudo isso. Terceiro, cruzamento entre tempo de hospedagem e eventos no local. Quando você tem um evento de alto perfil agendado, o sistema do hotel cruza a lista de hóspedes com a data do evento. Quem faz ou quem fez check-in muito perto do evento, como no caso dele, um dia antes, quem ficou hospedado tempo incompatível com a estadia que descreveu lá no início, quem está sozinho em um quarto reservado para mais pessoas. Tudo isso entra em uma lista de monitoramento. Esses 3 protocolos existem, são conhecidos, são aplicados em hotéis americanos depois de 2017. E mesmo assim, o homem que comprou armas
há poucos meses, atravessou o país inteiro, fez check-in um dia antes do jantar dos correspondentes, com presença confirmada do presidente americano, conseguiu ficar no hotel sem nenhum cruzamento de dados. Isso aí é falha de protocolo ou facilitação. O que é que você diz aí? O que é que vocês acham de tudo isso, gente? Escreva nos comentários. E essa pergunta precisa ser respondida. A terceira pergunta, vocês não sabem, né? Mas em 1981, exatamente nesse mesmo hotel em Washington, o presidente Ronald Reagan foi baleado nesse hotel, gente. Ele foi baleado ao sair de um evento, no mesmo prédio. 45 anos depois, no mesmo hotel, exatamente o mesmo padrão se repete. Um homem hospedado no hotel, armado, esperando o presidente. Ou seja, depois do atentado lá a Reagan, em 1981, o próprio Hotel Hilton, que era o hotel que ele estava hospedado, fez modificações estruturais para acomodar visitas presidenciais. Construiu uma garagem segura, desenhada para o tamanho da limusine presidencial, reforçou áreas internas. Trump foi levado dessa vez para essa área reforçada logo depois do tiroteio, antes de ser conduzido para a Casa Branca. Ou seja, a estrutura física do hotel já reconhece o local como sensível e, mesmo assim, o protocolo de uso do hotel para o presidente não evoluiu na mesma medida. Quarta pergunta, porque o perfil desse homem não levantou alertas. Quando alguém compra 2 armas, treina regularmente em estande de tiro, atravessa o país inteiro de trem e desembarca em Washington na véspera de um evento presidencial, em algum ponto desse caminho deveria ter aparecido um sinal. Colin Allen, que é o nome do cara, segundo as próprias informações da Casa Branca, tinha conteúdo anti-Trump e anticristão nas redes sociais. Era membro de um grupo chamado os Vigilantes Despertos. Tinha participado do protesto lá sem reis, né? No Kings. Como esse perfil não disparou um único cruzamento de dados em nenhuma agência federal em véspera de evento presidencial no hotel onde o evento acontecia. E ainda mais nos dias de hoje, né? A inteligência artificial facilita muito esse cruzamento de informações. Quinta pergunta, e essa é a mais importante de todas. A família avisou a polícia minutos antes. Essa é a informação que eu tenho. A informação chegou, a polícia notificou imediatamente as agências federais, porque esse aviso não conseguiu disparar um protocolo de emergência presidencial em tempo útil. Mesmo que tarde, o aviso poderia ter sido, né? Poderia ter feito o serviço secreto trancar o salão, poderia ter feito o presidente sair do palco antes do horário, mas não fez. E quando uma estrutura desse porte falha em executar protocolo básico, a pergunta deixa de ser técnica, a pergunta vira política. Política, gente. Quem comandou a operação naquela noite? Quem é responsável pela cadeia de comunicação entre a polícia local e o serviço secreto? Quem aprovou que o hotel ficasse aberto durante o jantar? Essa é a... Agora, gente, dando continuidade aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar as aulas deste professor, o que ele ensinava para os alunos? Eu acredito que muita gente não parou para pensar nessa situação, mas você já parou para pensar, durante o período das aulas, o que este professor ensinava aos seus alunos? E isso tem se espalhado de uma forma estratégica, né? Uma estratégia maligna. Isso tem se espalhado pelo mundo inteiro. Homens formadores de opiniões, mulheres formadoras de opiniões, pessoas que têm, né, o direito para estar à frente de um grande número de pessoas ali, né, orientando, ensinando, e lá na essência não passa de um enviado do sistema para trabalhar manipulando e mudando a mente das pessoas. Por isso que você vê que nos dias atuais que nós estamos vivendo, há um grande, mas um grande número de pessoas que odeia os cristãos, que odeia Israel, mesmo nunca tendo colocado os pés lá, que odeia tudo aquilo que é pregado por essa galera como algo abjeto, como algo não digno de credibilidade. Sabe? Esse ódio que você vê nos dias atuais pelos cristãos contra Israel não é uma coisa comum, que a pessoa simplesmente, ele ou ela se tornou sábio demais, inteligente demais. Ela virou uma sabichona. Ele virou um sabichão e agora está odiando aquilo que é hostil. Não. Isso se chama doutrinação. Isso se chama encabrestamento, lavagem cerebral. Introjetaram dentro da cabeça dele e da cabeça dela ideias fúteis, ideias perigosas,
e a pessoa abraça aquilo, porque não deixa de ser um homem vazio, uma mulher vazia, que dentro desse vazio, o que veio em forma de suposta informação inteligente, ele e ela abraçou e hoje virou mais um militonto, mais uma militonta que odeia tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é racional, tudo aquilo que está dentro de um equilíbrio e de um respeito. Principal pergunta, gente. Quem definiu que hóspedes não seriam rechecados? Eu repito, o chefe de segurança aqui, no meu ponto de vista, deveria ser investigado. Isso não é uma falha, são 5 falhas, no meu ponto de vista, pode ser que tenham outras, tá? É isso aí que eu vejo aqui, a grosso modo, são 5 falhas em uma única noite. E olha que eu preciso te dizer com experiência que eu tenho nessa área aqui, gente, quando o sistema falha em camadas múltiplas, raramente é incompetência simples. É ou erro grave de planejamento de quem comanda, ou facilitação interna de alguém com acesso à operação, ou as duas coisas combinadas. Em qualquer um dos cenários, é obrigatório uma investigação independente fora do serviço secreto, uma comissão externa com poder de chamar todos os envolvidos sob juramento. E essa investigação tem que sair do papel rápido, porque se essas falhas continuarem na próxima vez, a próxima bala pode não bater no colete. Acho que esse vídeo aqui já valeu o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, manda lá naquele grupo da família dos amigos, porque agora vem a parte importante também, gente. A parte que mostra como toda essa narrativa de conspiração começa no Irã, gente, no Irã, tá? Eu tô vendo aqui gente falando aqui que é tudo IA, que é tudo criado. Olha só, presta muita atenção. Tudo isso começa no Irã. Não é teoria da minha cabeça, tá? Não é ter fato. Agora, se você não consegue ler além do que você entende, né? Isso é fato, gente, é fato. Domingo de manhã, em Washington, ainda na coletiva, um repórter perguntou ao Trump diretamente: a guerra com o Irã pode ter motivado o atirador? E a resposta de Trump disse assim: não acho, mas você nunca sabe. É uma resposta cuidadosa, diplomática, sem afirmar nada. Mas a pergunta foi feita. E a partir dessa pergunta, a máquina de propaganda iraniana entrou em ação. Em menos de 24 horas, com a narrativa pronta, gente, pronta. A agência iraniana Tasnim, que tem ligação direta com a Guarda Revolucionária do regime iraniano, publicou matéria sugerindo que o tiroteio foi uma armação, um big show, um show grande, né, um grande espetáculo para inflar a popularidade do presidente americano. Olha o que a Tasnim escreveu. Disse o seguinte: nessa situação, que deveria ser muito crítica e segura, Trump publica uma postagem que o mostra como herói e corajoso e ainda anuncia que está disposto a permanecer na cerimônia. Traduzindo isso aí para vocês, a agência oficial da Guarda Revolucionária está dizendo que Trump encenou o próprio atentado. E aqui vem um detalhe que faz a narrativa pegar fora do Irã. A Tasnim destacou um trecho específico de uma entrevista da porta-voz da Casa Branca, gravada antes do evento. Ela falava sobre o discurso que o Trump iria fazer no jantar, e em inglês ela disse que haveriam alguns short fires no salão, né, durante a fala do presidente. Na tradução, isso aí tem duplo sentido. Pode ser tiros disparados e pode ser também piadas pesadas, tá? No contexto americano, no jantar dos correspondentes, que acontece sempre, é tradição o presidente fazer brincadeiras com os jornalistas. E é isso que ela estava antecipando que iria acontecer, piadas afiadas no discurso. Mas a propaganda iraniana pegou esse trecho fora de contexto, está apresentando como se fosse uma confissão, como se a porta-voz da Casa Branca tivesse anunciado tiros antes do tiroteio acontecer. E aí o efeito multiplicador acontece. Contas conservadoras americanas insatisfeitas com a guerra com o Irã começam a repostar. Contas anti-Trump da esquerda americana começam a repostar. Influenciadores brasileiros, muitos, pegam essa mesma narrativa pronta, traduzem e deixam do seu jeito. Aí fica a pergunta para você aqui dentro de todo esse comentário. Essa galera, por exemplo, que está por aí agora replicando que foi tudo uma armação, que foi tudo uma montagem, que tudo foi mentira, né? Uma jogada do presidente americano para ser novamente, para que a sua popularidade venha a ser elevada. E essa narrativa está por aí, está circulando nas redes sociais, não é novidade para ninguém. Sabe qual foi a fonte que lançou que isso é tudo narrativa e tudo mentira? Sabe qual foi a fonte que lançou a ideia de que todo esse atentado contra o presidente americano não deixou e não passou de uma farsa? Eu quero que vocês escrevam aí na linha do tempo, né? Da onde veio essa narrativa? Qual foi o país, não digo país, mas digo grupo, né? Que saiu com essa narrativa de que o presidente americano está com a popularidade em baixa e agora exatamente o que a Neuza escreveu, o Irã. Então você começa a ver que aqui dentro do próprio país nosso
tem gente seguindo a cartilha daquilo que o Irã publica, daquilo que o Irã manipula, daquilo que o Irã determina que deve acontecer. A propaganda iraniana pegou esse trecho fora de contexto, está apresentando como se fosse uma confissão, como se a porta-voz da Casa Branca tivesse anunciado tiros antes do tiroteio acontecer. E aí o efeito multiplicador acontece. Contas conservadoras americanas insatisfeitas com a guerra com o Irã começam a repostar. Contas anti-Trump da guarda esquerda americana começam a repostar. Influenciadores brasileiros, brasileiros muitos, pegam essa mesma narrativa pronta, traduzem e deixam do seu jeito. Em 24 horas, essa teoria aí já está em português, em espanhol, em árabe, em russo, em persa, em francês, já rodou o mundo, gente. Esse aí é o método. A primeira faísca sai da Tasnim, lá do Irã, a faísca vira fogo no resto do mundo, e é importante você entender uma coisa. Esse não é um caso isolado. Esse é o método de operação do regime iraniano em qualquer crise. Toda a narrativa de conspiração contra os Estados Unidos ou contra Israel começa na Tasnim, nessa empresa. Toda a teoria de bandeira falsa, false flag, como muita gente conhece, começa também lá, na Tasnim, na IRNA, na Press TV e na Fars News. As empresas são as 4 agências em cima da mesma narrativa, 24 horas por dia, em dezenas de idiomas. Só para você ter uma ideia, a Press TV, são televisões de lá do Irã, gente. Essa Press TV transmite em inglês para a audiência ocidental. A IRNA distribui em árabe para o mundo árabe. A Tasnim opera em persa para dentro do Irã e para os aliados regionais. E a Fars News é a mais ligada à guarda revolucionária, que também às vezes é árabe, às vezes é inglês, tá, gente? Então as 4 agências repetem a mesma narrativa com variações pequenas para cada público. E quando essa narrativa, como essa de hoje, pegou tração, contas estrangeiras começam a repostar. Foi a mesma coisa com a história de Netanyahu. Lembra do Netanyahu, que teria ido de arrasta? Lembra dessa história que ele era AI, que já foi de arrasta, e que o míssil tinha acertado no Netanyahu e depois sumiu, né? Deu ibope para muita gente ganhou aí milhões de views por conta dessa fake do Netanyahu. A mesma coisa começou por lá, gente. Em 48 horas, essa última agora de Trump, a teoria, né, logo estará nos 4 cantos do mundo. Eu acho que já chegou em todos os lugares do mundo. Por isso é tão importante a gente entender de onde a narrativa começou, porque se você não entende a origem, você acaba consumindo a teoria, né, conspiratória aí como se fosse jornalismo. E não é jornalismo, é operação de guerra de informação. E é importante você lembrar de uma coisa fundamental. O mesmo regime iraniano que agora acusa Trump de armar o próprio atentado é o regime com histórico documentado de tentar, né, eliminar o próprio Trump. Ele sabe disso. E é exatamente esse regime que agora vem a público dizer que o atentado de sábado foi encenação americana. É hipocrisia. É total, gente. É exatamente isso. Então nós estamos lidando, né, com esse tipo de gente, né? É essa galera, né, que está aí criando guerras, espalhando o mundo afora a ideologia do terror, espalhando o mundo afora a ira, a revolta contra os cristãos, né, a revolta contra o próprio Israel, né? Aí você para pensar, pensa no que eu estou te falando e procure um território que é mais odiado nesse mundo do que o território de Israel. As pessoas, elas odeiam gratuitamente. Gente que não conhece nem a cidade onde mora direito, mal conhece a cidade que mora, odiando Israel gratuitamente. Mas por quê? Porque eu odeio, né? Pessoas que não sabem, né, como diz ditado, nem que dia é amanhã, gritando Palestina livre, né, gritando que não falte munição para o Irã. Então, assim, tudo isso vem dessas narrativas que muitos abraçam, porque o artista famoso abraçou, porque o jornalista famoso falou, deixou de falar, mas o artista, o jornalista e todos esses caras aí, eles ganham para fazer isso. De contrapartida, os cabeça de bagre que defendem essa tese, essa teoria, não ganha absolutamente nada e ainda investe o seu bem maior, que é o seu tempo, em cima de narrativas e de mentiras. Então, essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade em que você consegue perceber o vazio dentro das pessoas. Um vazio enorme, pessoas vazias, pessoas da mente fraca, pessoas que qualquer discurso, qualquer discurso camuflado com algumas palavras açucaradas já é o suficiente para persuadir eles e eles acreditarem que estão defendendo o que é certo, que estão defendendo o que é justo, o que é honesto e o que é verdadeiro.
né? Uma das maiores farsas que existe é essa galera aí gritando Palestina livre. Isso é um dos maiores enganos que existe no meio da sociedade. Outro grande engano que existe é que o Irã foi atacado primeiro. Então, quem é atacado primeiro tem direito de reagir. Quem diz que o Irã foi atacado primeiro? Se o Irã há 47 anos vem atacando Israel, atacando os Estados Unidos, atacando o mundo inteiro, né? O grande ataque agora que o Irã fez foi contra quem? Contra a Europa. O Irã fez um ataque enorme contra a Europa e a Europa agora está de pés e mão amarrado. Porque qualquer país europeu que reagir diante da invasão islâmica que aconteceu dentro desses países, ou que vem acontecendo, automaticamente serão penalizados com homens-bomba e todo tipo de ataque que alguém possa imaginar. Essa é a triste realidade. Pensa no que eu estou dizendo para você. Hoje, a Europa é refém do radicalismo islâmico, refém do radicalismo islâmico. Não existe mais aquela história dos europeus bater no peito e dizer nós vamos tomar atitude porque o país é nosso. Não existe mais isso. Acabou. Não tem essa história do país é nosso. Os países europeus estão dominados, ao ponto que a Europa depende do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, mas não pode ir lá tentar abrir o estreito, porque senão gera problema dentro da própria sociedade, fazendo com que esses malucos venham se auto-explodir dentro de shoppings, escolas, em trânsito, em todos os lugares onde há ajuntamento de pessoas. Então, a Europa está lá, de pés e mãos amarrados. Precisa do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, mas não podem enviar forças militares para abrir o estreito, porque senão o país explode por dentro através do radicalismo que eles mesmos abriram as portas com a narrativa de que todo mundo é bem-vindo, todo mundo é gente boa, todo mundo merece ser feliz. E agora estão lá, amarrados, aprisionados, né? Sem poder fazer absolutamente nada. E o petróleo se acabando. Tem países da Europa que o litro do petróleo, trazendo para a moeda real, que é a nossa, que o litro da gasolina está aí R$16, um litro, né? Tem países da Europa que o combustível está 3 euros. Eu não sei quanto que está o euro hoje, mas eu tenho informações de que tem regiões da Itália, que o litro de combustível, o litro de gasolina está 3 euros. Aí você calcula quanto que dá esses 3 euros na nossa moeda para você ver. Mas por que disso? E a Itália precisa. Mas por que não coloca seus militares para ajudar os Estados Unidos a abrir o Estreito de Hormuz? Porque se fizer isso, famílias, escolas e ajuntamentos de pessoas irão para os ares e acabou. Não tem muito o que fazer. As praças que outrora eram lugares para as crianças italianas brincarem, agora é lugar para receber 3, 4 rezas por dia em que eles se reúnem para jogar o seu tapete e fazer as suas rezas. E aí? Vai lá pagar uma de cristão para você ver o problema que você arruma, mesmo sendo italiano ou italiana. E é isso. E não muda. E isso está se alastrando mundo afora. E a narrativa sendo fortalecida. Não é de se espantar de você ver, quem sabe, aparecer aqui na linha do tempo, um cabeça de bagre, né? Totalmente doutrinado por esse sistema, defendendo o Irã, defendendo Hamas, Hezbollah do Líbano, defendendo o Estado Islâmico, defendendo os Houthis do Iêmen, sabe? Defendendo tudo isso. Olha aí, o euro, 5,85. Faz o cálculo aí, vezes 3, é o valor que está o litro de gasolina lá na Itália nesse dia de hoje. Gente, dá uma olhada nessa imagem, porque isso aqui é bênção de Deus para todos nós. Ninguém tem vida sem alimento, sem comida, sem água. Ninguém tem vida, sabe, sem estar de barriga cheia. A vida de muitas famílias já se transformou. Tem alimento, assistência médica e amor. As roupas para quem necessitar já chegou. E a palavra do Senhor
Senhor. A obra do Senhor está crescendo. E como está crescendo a obra do Senhor, o nosso trabalho em Moçambique e África. Nós temos as nossas 4 bases de missões, Nhamatanda, Zona Norte, Nhamatanda, Zona Leste, Distrito do Siluvo, na província de Sofala, e também temos no Distrito de Gondola, na província de Manica, 4 bases de missões, mais de 2.000 crianças que nós atendemos com roupas, calçados, alimentos, assistência médica, e agora estamos aí na reta final da construção da casa da menina Amélia. E eu quero mostrar para você, né, imagens atualizadas do dia de hoje, para que você possa ver como que está ficando esse trabalho maravilhoso, né? Uma bênção. Me falta palavras para expressar a alegria, e eu creio que muitos de vocês também se alegram muito. Olha aonde nós já estamos chegando. Veja isso. Gente, olha isso. O que é isso, pastor? A porta, né? Os batentes das portas já estão sendo colocados, né? Assentados. E nós estamos vendo aí, né? O trabalho indo avante. Isso aqui são imagens de hoje. Exatamente de hoje, gente. Olha aí a porta sendo colocada, né? O batente. Milagres extraordinários. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Assim como pode ver aqui, já estão colocando... Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Eu acho que o áudio ficou um tanto quanto baixo, né? Ficou um pouco baixo o áudio, né? Ó, a porta já está ali, o batente está sendo colocado. As janelas também já foram feitas e colocado toda a armação e as grades, né, de ferro para evitar, né, roubo e algo semelhante. Olha o banheiro onde já estamos, né? E nessas imagens você vê o banheiro já foi pintado por fora e por dentro, sendo colocado ali as madeiras, ali está o local onde vai ser colocado o vaso, né, onde vai ser o mitório, né? E você está vendo aí, ó. Isso aqui são imagens de hoje. Deixa eu colocar mais outras imagens sendo pintado agora por dentro, né? Nessa imagem que você está vendo, a pintura acontecendo por dentro. Olha isso daqui para você ver que bênção de Deus. Essa imagem foi a primeira do dia de hoje que o pastor mandou para mim. Aqui era mais ou menos 6 horas da manhã, a hora que ele mandou essa imagem. Foi a primeira imagem do dia, essa daí. Deixa eu colocar a segunda imagem. Então, você vê que as portas já foi requadrado, né? Tudo certinho. Os quartos pintados, ó. Dada a mão de tinta, tá assim porque a tinta ainda tá fresca, né? E quando secar, desaparece todas essas manchas, né? Ó o piso como que está, né? Como você tá vendo aí. Você tá vendo que o piso tá ali, já foi passado ali o vermelhão, né? Ele tá daquele jeito ali, mas já passaram o vermelhão no chão, aí depois vem com a cera para dar aquele trato que todo mundo aqui, a maioria dos mais antigos aqui, como diz o ditado, não tão antigo, né? O pessoal aí da década de 90 para trás, ou de 98, 99 para trás, sabe muito bem aí de como era feito o piso, né? O piso pintado no vermelhão e depois vinha com a cera para dar aquele brilho, né? Olha aqui, ó, dá uma olhada nessas imagens. Ministério Milagres Extraordinário, Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mais um dia de trabalho aqui, fazendo o acabamento dos trabalhos para a glória de Deus. Assim como pode ver aqui. Olha aí, ó, a janela, né? Uma das janelas, já com todas as grades e as armações para que ladrões não venham roubar, né? Depois vai vir o vidro também, né? Vamos colocar os vidros assim que a janela estiver assentada, né? As janelas. Os homens estão fazendo já o acabamento. O banheiro já foi coberto. Ó, falta só fazer essas rebarbas ali do banheiro, mas o banheiro já foi coberto, né? Aí vem fazendo a parte de rebarba e também, né, que é os detalhezinhos, o acabamento, e já vem pintando também. Vai vendo. Aqui, para a glória de Deus, já foi coberto. Aqui, já queimaram aqui. Ó, o chão já foi queimado, né? Aqui embaixo, falta colocar a pia ali.
mas o mestre me trouxe uma outra opção sobre o assunto dessa pia, porque a gente colocando a pia aqui vai precisar de água. Então aqui onde estão não tem água por perto. O mestre me trouxe outra opinião, que vão levantar com blocos aí, né? Que vai ser diretamente, não vai precisar colocar água depois de fazer necessidade. Então, como não tem água por perto, então será... A água não é tão perto daí assim, tão perto que diga assim, tem de 100 a 150 metros para buscar a água, né? Assim que nós terminarmos a casa, o pastor, já falei para ele fazer uma varredura aí nessa região, para ver quantas casas que tem por aí, a dificuldade que esse povo tem para trazer água até as casas, e dependendo da situação, a gente prepara e faz um poço aí para todas as famílias que moram próximo da vovó Melita, né? Mas isso aí nós vamos ver depois que a gente entregar a casa, né? Se for um pouco longe, mais de 200 metros, aí nós vamos fazer um poço para toda essa comunidade e vai ser bênção de Deus. Essa ideia. E sendo assim, estão lá em cima fazendo o acabamento e fazendo os cantos, e o mestre pintor já está aí fazendo o trabalho. Aqui. Aí você já vê a entrada, né? Agora falta fazer uma igreja. Temos a igreja lá, viu, Alves? Temos uma igreja, uma base, né? Na igreja na Zona Norte, por sinal, uma igreja muito grande, né? Que de 15 por 32 de comprimento. 15 de largura por 32 de comprimento, uma igreja grande. Temos uma base, nas próximas lives, vamos estar mostrando para vocês aqui, vocês que ainda não conhecem, a nossa base principal que fica na Zona Norte. Temos uma cozinha comunitária muito grande lá também, e agora nesse mês de maio nós vamos fazer 3 fornos para assarmos pães e distribuirmos diariamente para as famílias carentes, né? Distribuir pães, como temos feito também as refeições. A porta foi colocado o ar, estão fazendo também nos cantos. A parte da sala, assim como pode ver, já foi feita, né? A pintura também já levou aqui dentro. A pintura também já passou. Gente, olha como está ficando linda essa casa. Olha que coisa mais linda. Um lugar, né, cheio de lodo, de barro, um lamaçal terrível. Olha no que está se transformando dia após dia, pintada por dentro e por fora. Olha que benção. Por aqui dentro, assim como pode ver, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Você como mãe ou como avó que seja, qual seria o seu comportamento diante de tudo isso? Você vendo tudo isso, né? E sendo preparado para você e para sua neta, qual seria o seu comportamento? Sendo preparado para você ou para um filho, para uma filha? O que você faria diante de contemplar uma bênção como essa? Eu acredito que muitas pessoas aqui só choraria, né? De tanta gratidão e de tanta alegria, porque realmente, gente, isso daqui é uma dádiva de Deus, e eu tenho que louvar a Deus todos os dias pela vida de vocês, porque sem vocês nós não conseguiríamos isso. É a ajuda de todos, é a bondade, a generosidade, a empatia de todos que fez e tem feito com que isso venha estar acontecendo dessa maneira tão gloriosa como nós estamos vendo, sabe? Essa vovó, você pode ter certeza que eu penso da seguinte maneira: ela jamais imaginou que um dia teria condições, né? Teria condições de morar numa casa como essa que está sendo preparada. Isso aqui fica muito, muito fácil de todos entender, e fica comprovado que quando nós queremos fazer o bem, nada e ninguém nos impede, nada e ninguém nos atrapalha quando nós realmente queremos fazer o bem, estamos desejosos de praticar e de fazer o bem. Porque olha isso, gente, olha aqui onde a vovó, né, mora, olha a casa que ela mora, é isso aí que você está vendo, esse barraquinho de palhas, olha isso, deixa eu botar um pouquinho a imagem aqui para você ver, olha isso daqui, ela mora nisso daqui, ó. É isso que você está vendo.
Nós vamos, assim que entregar a casa para ela, nós vamos derrubar, né? Vamos derrubar isso daí, né? E aí vai dar tempo para ela fazer uma horta, quem sabe, nesse lugar aí, né? Fazer uma horta ou algo dentro do quintal aí, usando o terreno, né? Estamos tirando ela desse lugar terrível, perigoso, cheio de buracos nas paredes, pode entrar uma serpente venenosa, um bicho, um inseto peçonhento, algo semelhante. Estamos tirando ela disso daí para colocar dentro dessa casa que está ficando uma maravilha. Deixa eu colocar um novo vídeo. O pastor acabou de me mandar aqui mais um vídeo aqui agora. Deixa eu colocar aqui para mostrar para você, né? Olha isso. Teve gente que me perguntou, pastor, e essa árvore aí na frente? Vai tirar? Vamos tirar sim, nós vamos plantar algumas árvores frutíferas em volta da casa, no quintal, né? Um pé de manga, abacate, um pé de laranja, né? Árvores frutíferas, nós vamos plantar e vamos tirar essa aí da porta da casa, né? Que fica tira um pouco a estética e a beleza do lugar, né? E o pastor Eliseu tá no estilo. Isso aí foi depois do culto, né? Tá estiloso. Uma benção de Deus. O pastor Eliseu também é incansável, né? Tem dias que eu converso com ele, 3h30 da manhã aqui no Brasil, né? A gente está levantando da campanha de oração, eu e minha esposa, a gente termina a oração 3h30 da manhã, aí você pega o celular, né, como é de costume, para dar uma olhada, ali está ele mandando mensagem online, dizendo, pastor, aqui, ó, o dia está clareando agora, e nós estamos indo para o desafio aí, estamos indo para o trabalho, estamos indo fazer a obra de Deus. Então, assim, ele é incansável também, juntamente com a irmã Lourdes, a missionária Lourdes, que é a esposa do pastor Eliseu. Dá uma olhada nessas imagens de agora há pouco. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Mais um dia de trabalho aqui, assim como pode ver, o pintor aqui já fazendo alinhamento por parte de baixo aqui. Creio que até amanhã, se Deus quiser, aqui estarão fazendo entregue do trabalho, banheiro, as janelas aqui sendo colocadas, janelas. Louvado seja Deus, para a glória de Jesus. Este lado já colocaram também essa linhagem. Ó, tá vendo embaixo? Fizeram a pintura com uma tinta cinza, né? Para não, com a chuva, não ficar essas marcas na parede, né? Então foi feito vamos dizer, esse barrado embaixo. Depois alguns detalhezinhos também serão pintados de cinza para dar aquele tom, né? O fogão é feito a lenha, né? Nós vamos terminar tudo para depois a gente fazer um fogão para a vovó Melita, tá? A Isaura perguntou, né? Nós vamos fazer um fogão sim para ela, deixar tudo preparado. Tudo está sendo programado para nós entregarmos a casa para ela no sábado. Por quê? Porque nós precisamos agora comprar também a cama de casal, colchão, né? As cortinas para colocarmos na janela, cadeiras, uma mesa, para deixar a casa realmente para ela entrar e viver aquilo que ela nunca viveu na idade que ela tem, sabe? Entregarmos a casa. No quarto de visita, a gente vamos ver agora essa semana se ela vai trazer os netinhos para morar com ela ou se ficarão lá com os pais que estão vivendo uma turbulência, como eu já falei para vocês aqui. Então, essa semana é uma semana decisiva e eu conto com a ajuda de vocês. Aqui abaixo temos o CNPJ e também o número do WhatsApp, que ambos são Pix, para você estar nos ajudando nessa reta final. Ainda precisamos agora comprar, né, a parte de fiação, pagar o eletricista, a fornecedora de energia para trazer energia até a casa. Precisamos comprar refletores e tudo que vai ser usado ali. E nós contamos com a ajuda de vocês. Tira um print da tela. Como diz o ditado, né? Como a gente fala na live, eu acho que agora, até aqui já valeu o seu like, né? Eu faço do mesmo ritmo de fala. Eu acho que até aqui já merece você tirar o print da tela e enviar a sua ajuda, né? Porque você está vendo que o trabalho está acontecendo. Não tem conversa, não tem mentira, não tem historinha. Tem a obra sendo feita. Tá entendendo? Ah, mas não deu, porque... Não tem conversa. Tem a obra sendo feita. Você não enviou ajuda? Enviei, pastor. Então tá aí o trabalho sendo feito. Tá aí a casa sendo levantada.
Nós começamos a levantar essa casa no dia 4 do mês de abril. Eu me lembro claramente que foi no dia 4 porque foi no dia que eu completei 28 anos no Evangelho. Dia 4, né? Dia 4 de abril. Olha a data que nós estamos, vamos entregar a casa, né, agora, no fechamento do mês. Ou seja, dentro de um mês, com a ajuda de todos, nós conseguimos, né, levantar essa maravilha dessa casa, né? Isso é bom demais. E eu peço a você, nos ajude, tire um print da tela, sabe? Tire um print da tela, envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua generosidade, e Deus vai te recompensar. Ô Moisés, sabe que hoje aqui, quando o pastor estava me mandando as imagens, eu estava pensando comigo da seguinte maneira: cada um de nós temos, né, tem as nossas digitais em alguma parte desta casa, né? Em alguma parte desse banheiro que foi levantado, em alguma parte dessa casa tem as nossas digitais, tem as digitais de vocês, e ninguém vai roubar esse privilégio de fazer parte de tudo isso. Os dias que você estiver triste, enfrentando batalha espiritual, enfrentando guerra nos pensamentos, entra na live, vai lá no final dela e você vai ver que você é um homem útil, uma mulher útil na vida de quem sofre. Quando Satanás vier contar a história dizendo que você não tem nenhum valor, entra nas lives e assista esses vídeos e você vai ver que ele está te atacando porque você está sendo bênção na vida de quem sofre. Você está sendo bênção na vida daqueles que não têm, bênção na vida dos desvalidos e daqueles que estão lançados ao esquecimento. Essa vovó foi lançada ao esquecimento. Essa criança, lançada ao esquecimento. Graças a Deus que o Eterno trouxe essa vovó e essa criança em nossas mãos. Porque se ela dependesse de político, dependesse de alguém lá, nada iria acontecer. Nada vezes nada. Vamos continuar ouvindo aqui. Nem para cinzento. Estamos caminhando para o término do trabalho da construção da casa da menina Amélia, sua avó. Deus é maravilhoso. Hoje conseguiram fixar aqui o aro, a porta está por aqui. Hoje não dá a colocar porque a massa ainda está leve. Amanhã creio que a porta será fixada e a janela está aí. Aqui falta somente casquilhos e colocar um vidro. Deus é fiel, Deus abençoa a todos, para a glória de Deus. Gente, olha como está ficando por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Até aqui, o Senhor nos ajudou. É aquilo que a Neuza acabou de escrever, né? Agora em maio, dia 15 de maio, vai completar um ano que nós estamos com esses trabalhos nessas 4 bases, né? Fizemos tantas coisas nesse decorrer de um ano que agora, no começo de maio, eu vou preparar um documentário para nós lançarmos no dia 15 de maio, que é quando completaremos um ano, e eu vou mostrar toda a trajetória, mês a mês, desses 12 meses de trabalho nessas nossas 4 bases, que já estamos com mais de 2.000 crianças. Eu estarei mostrando detalhadamente para vocês tudo que foi feito, tudo que foi investido, sabe? O avanço que nós conseguimos para a glória de Deus, e eu sei que vai alegrar muito. Conseguimos construir casas, perfuramos poços, desparasitamos crianças, né? Roupas, calçados, materiais escolares, né? Tantas coisas que nós fizemos que, se eu for falar aqui, eu posso esquecer. Então, nós vamos trazer o documentário em vídeos para vocês verem que vale a pena você abraçar o evangelho da honestidade, o evangelho que é sério, né? Essa é a realidade. Pastor, vai colocar grade na janela? Já tem as grades, né? Elas já vêm com grades. Aqui, ó, quer ver, ó? Se você observar bem, ó, tem a grade, né?
ela vai ser fechada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu acredito que vai dar para ver melhor. Ó, essas aí são grades, né? Que não abrem. É soldado e chumbado essas grades aí. Aí por fora vem a janela com vidros. Né? Por fora vem as janelas com vidro. Então, quando tiver muito quente, abre a janela de vidro, mas essas grades aí, elas são fixas, elas não saem, né? E são ferros grossos, né? Não dá para vazar aí pelo meio, né? Então já vem já chumbado com essas grades aí agora, depois que assentar, é só colocar os vidros e a segunda parte que é da janela que abre para entrar vento e algo semelhante. Então, nós contamos com a ajuda de vocês. Eu glorifico a Deus mais uma vez pela vida de todos aqueles que têm nos ajudado, que têm caminhado conosco. Não tem sido fácil, tá? Digo para vocês, não tem sido fácil. E uma das maiores dificuldades nossa é a quantidade de pessoas pedindo ajuda. Nós não temos condições de ajudar todo mundo. Então, nós estamos focados nas 4 bases. Mas, diariamente, o pastor Eliseu recebe ligações de pastores de outras cidades, de outras províncias, pedindo ajuda, pedindo socorro, todo santo dia. Eu recebo de 3 a 4 mensagens no celular, que é esse número que está aí na tela, de pessoas pedindo ajuda. Né? Estamos aqui com a base, com 30 crianças, 200 crianças. Estamos aqui com o trabalho, né? Agora o pessoal de Angola também começou a pedir ajuda, mas não tem como, é um trabalho muito difícil, né? Envolve valores financeiros e nós não temos esse recurso. Eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir, o canal vai crescer, mais pessoas virão para caminhar conosco, e Deus vai enviar pessoas para essa parceria, como vocês são parceiros. Mas não tem sido fácil, muita gente pedindo ajuda, né? Muita gente mesmo. Nós vamos, dentro dessas nossas condições, continuar com as nossas 4 bases e, quem sabe, futuramente, conforme o trabalho vai crescendo, a gente pode, né, quem sabe, abraçar novos trabalhos, mas de momento não dá para abraçar outros trabalhos, porque senão a gente vai começar a deixar pessoas dessas 4 bases perecendo, né? E aí fica difícil, né? Não adianta, como diz o ditado, querer abraçar o mundo, porque aí você acaba fazendo uma coisa mal feita, né? É o que acontece muito nos dias atuais. Entre você ter um filho ou 2 filhos e dar uma vida de qualidade para esses 2, ou ter 10 filhos e não dar uma vida de qualidade para os 10, é melhor ter 2 e você cuidar bem cuidado, que é o caso aqui. A gente está cuidando dessas 4 bases, bem cuidado, servindo comida, remédio, roupa, tudo aquilo que vocês têm ajudado e está dando para trabalhar. Se a gente começar a querer abraçar muita coisa, aí nós não vamos conseguir e vamos acabar sendo negligente com algumas outras crianças, né? Então vamos fazendo assim, que assim Deus vai nos abençoar, não é mesmo? Obrigado, muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. O mês está terminando, gente. Se você pode, nos ajude nesse final de mês, ou até mesmo no final desse mês, ó, a inauguração vai ser, deixa eu pegar a data certa aqui, ó. A inauguração vai ser sábado. Que dia que é sábado, pastor? Sábado, dia... deixa eu pegar aqui. Sábado vai ser dia... Deixa eu ver. Dia 2, é isso? Sábado, dia 2. Olha só, sábado, dia 2. Nós começamos a construção dia 4, vamos entregar sábado, dia 2, fazendo a matemática aí, dá um total de 28 dias, né? 4 semanas para concluir uma casa dessa daí grande. Essa daqui é a maior casa que nós construímos, né? A casa que nós fizemos lá na Zona Norte para a Bia é bem menor. A Bia e o Luiz moram numa casa bem menor que essa. É uma casa de 1 quarto só, né? Essa daqui tem 2 quartos, uma sala grande, tem uma cozinha também, uma casa de 4 cômodos grandes, essa casa que nós vamos entregar no sábado agora, tá? Obrigado a todos que estão escrevendo, que estarão, dia 2 mesmo, né? Estarão nos ajudando aí nesse grande desafio. Gente, eu vou ficando por aqui, eu volto hoje 7h30 da noite, com mais atualizações sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, sobre essa guerra, sobre a participação da Rússia nesse detalhe aí de negociações, sobre o posicionamento da China. E eu peço a você que se inscreva aqui no canal, não só nesse, mas nos nossos canais parceiros.
Temos o nosso canal de culinária, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, né? É o nosso canal de culinária, se inscreva lá. Sim, é a maior, essa é a primeira mansão, né? A primeira mansão da missão, né? Exatamente. Olha a cozinha grande, né? Tem a cozinha grande, tem ali essa sala grande, né? Eu vi, acho que foi a Isaura que perguntou se tem sofá lá. Tem sofá, sim. Nós vamos ver como que fica a questão desses móveis, os quartos aí, ó. Colocar uma cama de casal em cada quarto. Quando os netinhos vierem visitar a vovó, já tem um lugar para dormir. Essa sala aí merece um sofá, né? Então nós vamos estar vendo tudo isso no decorrer dessa semana para fazer a entrega no sábado. Olha o banheiro lá, ó. Para pensar, estamos tirando a família de fazer uso naquele amontoado de palhas para um banheiro de verdade, né? Isso aí é uma maravilha da parte de Deus e nós só temos a agradecer ao Criador pela vida de todos vocês. Então, nós contamos com a sua inscrita também no canal Pastor Antônio César, no canal da missionária Maria Lima, no canal Milagres Extraordinários Europa, né? Também pedimos para você se inscrever no canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa. Se inscreva lá todas as noites, de segunda a sexta, minha esposa tem entrado ao vivo às 23h15 com a live, e hoje tem live aí com as mulheres, hein? Não perca, tá? E temos esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, que eu peço para você se inscreva aqui, ative o sino das notificações, vamos caminhar juntos, gente, vamos fazer acontecer juntos em nome de Jesus, tá bom? Dia 29 e dia 30 é o nosso jejum, tá? E na live de hoje à noite eu vou dizer qual vai ser o jejum do dia 29 e qual vai ser o jejum do dia 30, tá? Eu vou, terminando a live, lançar o enquete para vocês votarem e deixar o comentário lá. E aí na live da noite eu já venho trazendo quais serão os jejuns que nós vamos fazer na quarta e também na quinta-feira, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, obrigado pela sua atenção. 19h30 estaremos de volta com todos vocês, em nome de Jesus. Beijo da sua alma. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado a todos que estão escrevendo aí, que estarão nos ajudando. Que Deus recompense a todos. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Ministério Milagres Extraordinários chegou. O alimento pro corpo e o alimento pra alma. A água pra matar a sede do fundo do poço jorrou. Louve ao Senhor, minha matanda. Louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Louve ao Senhor, minha matanda. Louve ao Senhor, batendo palma. Construindo abrigo para viúvas e órfãos, construindo base para os desamparados, trazendo mais água, perfurando os poços. Isso é milagres extraordinários. Refeições e roupas para as crianças, assistência médica, todo cuidado, levando amor, trazendo esperança. Isso é milagres extraordinários. E a matanda, louve ao Senhor, batendo palma. A alegria do Senhor é nossa força. Impactado pela grandeza de Deus aqui nesse lugar, uma energia diferente de tudo que você possa imaginar. Essa energia que nós sabemos que é a presença de Deus, que é a glória de Deus. O sentimento de você ser útil na vida dos seus semelhantes. Não há dinheiro que paga, sabe? Louve ao Senhor e a